Vamos lá. Pergunta para Eliotista. A retração da alta foi feita por 3 ondas impulsivas. Isso influencia a sua leitura? Vamos lá, calma lá. Pera aí. A retração da alta foi feita por 3 ondas impulsivas e 2 corretivas. Não tem como. É conflitante. Qual o tempo gráfico, Rubens? O 15 aqui? Daquele que a gente tinha comentado? A alta é essa aqui, certo? Aqui ele fez uma retração. Essas 5 pernadas que você está comentando, né? 5 pernadas. Essa aqui é a retração dessa alta. Essa retração foi em 5. Correto? Agora, por que as 2 corretivas? Essas 2 aqui? 3 impulsivas, 2 corretivas? Seria isso? Só para eu alinhar. Isso é no 15 também. E se influencia a leitura? Sim, vai influenciar. Porque a gente vai ter que identificar qual que é o padrão, tá? Primeiro, isso é bem importante porque a galera que começa a ter contato com o Elliott acha que é isso aqui. Sempre. Opa. Sempre isso aqui. 3 maior, 5 mais encurtadinha, 4 complexa, ABC. Não é. Primeiro de tudo, primeira dica, sem dar spoiler de Elliott. Até porque não dá pra gente explicar rápido. Fala, doutor Daniel, bom dia. Isso aqui é desassociado. Pronto, já quebrou muita coisa do que falam de Elliott por aí. Uma impulsão clássica não quer dizer uma correção clássica. Pronto, então isso aqui já está desassociado. Você vai olhar para as impulsões, depois você vai olhar para as correções, para as corretivas. Não é associado grudado. Isso aqui é muito frequente? É, mas não é associado. Tem, desce 5, sobe 5, sobe 5, desce 5, tá? Tem diversas variações. E tem dentro dessas pernadas também diversas variações. Diversas. E nos pontos onde o mercado vem testá-la. Ó, tá subindo lá, tá? Já vamos voltar pro mercado. Então sim, influencia muito a leitura. Na verdade, isso aqui, inclusive, foi o que talvez eu não tenha sido tão claro. Quando eu olhei por 15 minutos e falei para vocês, olha, o mercado subiu em 5, devolveu tudo em uma pernada. Tá? Tentou montar um pivô de baixa, não conseguiu. Faz uma nova impulsão de alta, voltou metade. Então o que ele tá? Ele tá tentando subir, mas ele não conseguiu até agora montar um pivô clássico. Aqui ele tá querendo montar um. Tá? Eu sei que demorou um pouquinho mais, ele ainda não rompeu a linha de tendência, não abriu uma onda 1 nova de impulsão com retração e uma 3 bem vistosa que a gente gosta de ver. Não, mas ele pode estar querendo se preparar para uma boa alta. Por enquanto, a região de canal, tá? E existem também, dentro das faixas ou dos canais mais preguiçosos, essa leitura, que por enquanto é o que a gente tem. Sobe em 5, desce em 5, sobe em 5, desce em 5, sobe em 5, desce em 5. E a gente tem que também achar motivos de por que isso está acontecendo. Tá? A maior parte que a gente pode explicar isso aqui é olhar os 60. Por isso que depende, viu, Rubens? Olha só. Estamos no ABC do 60. Na verdade, terminamos o ABC do 60 e não iniciou um movimento novo. Então, o que a gente fez? A gente fez 5 pernadas para baixo. Fizemos aqui até uma ideia de onda 1, 2, 3, ABC. Não iniciou um movimento novo. Limpa tudo a mente. Vamos voltar. Inclusive, era a base da nossa leitura aí no começo do mês, no começo do contrato. Eu deletei hoje esse ABC. Para limpar um pouco a cabeça. Olha lá. E não iniciou movimento novo. Não iniciou para baixo, não iniciou para cima. Vocês lembram? Quem chegou aí cedo? Eu falei que isso aqui eu chamo de zona do agrião. Podem voltar o vídeo qualquer coisa. Que é o quê? Ele está dentro da onda 2 do pivô fundamental. Não ganhou. Tá? Ele não zerou o fractal ainda. Ele só veio buscar o saldo. Essa aqui é uma zona chata de operar. Vou traçar um retângulo que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente visualizar.
Essa aqui é o que eu chamo de zona do agrião. Por quê? Porque é aquele limbo entre tá no ponto para desconfigurar o pivô. Se ele vem daqui para cima, acabou. Reversão confirmada. Reversão confirmada, não, a reversão começa antes. Mas aqui é a reversão confirmada quando ele fura aqui a região do pivô fundamental. Mas enquanto ele bate aqui e volta, teoricamente, este pivô de impulsão aqui ainda está valendo. Putz, ficou muito difícil. Volta um tempo maior ainda, ó, diário. O que eu estou falando? Estou falando disso aqui. Ele não subiu aqui, ele ainda está na retração saudável da primeira descida de um tempo maior. Vocês estão vendo que cada vez a gente vai subindo, depois a gente pode descer os tempos de novo e ver por que o mercado fica travando. É um tempo travando o outro. O diário querendo cair, mas em contexto ainda de pullback. Vamos fazer o caminho inverso, né? Vamos para o 60, que é o que a gente faz todo dia de manhã. 60 fez o seu 1, 2, 3, 4, 5 ABC e não iniciou o movimento novo. E o 15, que já é um tempo gráfico interessante para a gente operar, porque a gente já consegue, já consegue operar esse tempo gráfico, por mais que seja caro, não está fazendo fractais clássicos. Pelo menos não a construção completa. O fractal, sim, é 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Fractal é uma coisa, impulsão e correção é outra. A gente pode chamar o fractal de impulsão e o fractal de correção, sim, mas fractal é um todo. Então a gente não está tendo um todo completo, ou seja, 5 pernadas, 3 pernadas. A gente fez uma tentativa aqui que devolveu tudo. A gente fez outra tentativa que está em aberto ainda. Nem desconfigurou, nem confirmou, porque precisaria romper esse topo. Então a gente está no meio do caminho entre a confirmação desse pivô de alta, indo contra tempos gráficos maiores que estavam querendo cair. Pode explicar o porquê que a gente está no mercado super travado. Aí entra outros fatores, tá? Outros fatores que a gente pode colocar na conta, que vai ser: o mercado não está confiando, risco Brasil, contexto de eleições, mercado mais de lado. Faz sentido o mercado ficar de lado, quando depois a gente para e olha para esses poréns e entende que não é porque ele formou um ABC não clássico que o mercado fica de lado e vem as notícias. Não, a notícia causa tudo isso. Não existe conflito entre fundamentalista e gráficos e galera de fluxo. Não, eles estão todo mundo olhando a mesma coisa. A diferença é que quando a gente começa a olhar um monte de impulsões não clássicas, correções não clássicas, ou seja, o mercado começa a ficar travado meio de lado, é um indício de que o cenário não é favorável para a tendência. E o que é um cenário não favorável para a tendência? É o mercado sem confiança para tomar alguma atitude maior, normalmente por alguma incerteza. Qual incerteza no nosso caso? Diversas incertezas, preços de commodities, eleições, guerra lá fora, esse monte de coisa que a gente tem aí que são incertezas. Então, faz todo sentido, Rubens, a tua pergunta, que a gente já jogou uma explicação até maior do que foi a tua pergunta, mas eu acho que vale a pena o bate-papo. Leva em consideração na leitura? Sim, e com certeza tem que levar, tá? Só que depois que o mercado, vamos pensar agora no nosso pequeno tempo aqui, 1 minutinho, 5 minutinhos, 5 minutinhos. Aonde que desconfiguraria parte disso aqui do lado 15? Vixe, ele ainda pode subir até a máxima de ontem. Ele pode vir testar a mínima de hoje e no 15 não mudou tanto assim. Só que eu não tenho capital para operar isso tudo. Então, faz diferença na minha leitura? Faz. Mas e aqui no operacional? Não tanta, porque já está muito longe. O gráfico diário, o gráfico de 60 já estão muito longe do que eu tenho dinheiro para pagar. Então influencia na leitura, sim, é um indicativo, sim, de que a gente pode ter movimentos mais travados, só que muda muito pouco o operacional. Aqui no 1 minuto muda muito pouco. Eu vou continuar tentando identificar os pivôs numa retração saudável, aguardar um sinal, cabe o stop, tem uma janela boa para fazer uma parcial, beleza. Muda um detalhe, que às vezes é fundamental: sair um pouquinho mais curto, porque o mercado está sem tendência. Não especular um rompimento de mínima, operar mais próximo dos topos. Apesar de eu ter tomado stopzinho aqui, vocês podem ver, eu não vendi no fundo. O fundo seria ter vendido nesse rompimento aqui.
Eu posso ter sido infeliz de ter vendido no último movimento, não teve mais nenhuma pernada para baixo. E aqui eu vendi aqui também depois do pivôzinho. Os elementos para minha venda, todos estavam aqui. Posso ter sido infeliz e ter errado? Faz parte, a gente não acerta sempre, o stop está aí para isso, nos protege. Mas eu continuei operando muito parecido do que eu operaria se tivesse uma impulsão clássica, por exemplo, Rubens, se tivesse tudo bonitinho no cenário. Qual que seria a diferença? Talvez o mercado pagasse, né? E se rompesse mínima, alavancagem, médio para frente, vocês já viram fazendo. Aqui não. Essa vendinha que eu tomei stop, qual que era o meu alvo? Era só o tamanho da simetria. Essa aqui, o que a gente estava buscando? A gente estava buscando também o tamanho da simetria e este pullback aqui, não era? A saída estava aqui nessa região. Então, a nossa expectativa de ganho já era bem mais reduzida. Bem menor. E é isso que muda. E é isso que vai mudar aí na prática, aqui no gráfico de 1 minuto e dos 5 minutos. Pode parecer louco eu olhar desde o gráfico diário e vou trazendo aqui para operar depois de 1 minuto. Muita gente pode falar, cara, olha lá, 5 e 1, acabou. Não precisa olhar lá desde o diário. Mas para mim é importante. Para você talvez não seja, mas para o meu trade system, para o meu jeito de operar, é importante. Vocês viram que em nenhum momento hoje eu cogitei a ideia de fazer movimentos gigantescos, mirabolantes. Diferente de ontem, que o mercado acordou lá numa exaustão, final de onda 5, com um baita espaço para uma correção. Uma baita espaço para correção no mercado de hoje, só com o gap, né? De ontem no caso, né? Só com o espaço que tinha para o gap, né? Aqui. Então aqui sim, eu estava procurando venda com uma alavancagem, por quê? Porque estava na exaustão da alta. Então é diferente. E eu vi isso com o quê? Olhando o 60, olhando o diário, sabendo que eu estou aqui na faixa da rolagem. Então esses tempos grandes, eles me ajudam sim a orientar dentro, a gente vai olhar depois para o nosso arsenal, né? O trader tem um arsenal aí de ferramentas de trabalho, estratégias, formas de operar. A gente não opera igual ao mercado travado como a gente opera a tendência. A gente não opera igual ao mercado de notícia quanto o mercado de final de tarde. Então a gente tem um arsenal, né? E toda essa leitura inicial é para eu ir dentro da cabeça e procurar, beleza, dentro desse contexto, dentro desse cenário, dentro desse ambiente que a gente está inserido, quais as ferramentas mais adequadas para eu operar, tá? E no momento operaçãozinha mais curta, continua sendo pivô, a dinâmica do trade, o motivo da entrada continua sendo praticamente a mesma coisa, tá? Espera o pivô, ele tem que estar numa retração legal, tem que caber no bolso stop, tem que ter uma janela para fazer uma parcial e um espacinho para um alvo maior que o stop. Beleza, essa dinâmica é básica. Agora, o que eu vou fazer a partir dali tá dentro dessa região que eu olho o contexto geral. E a outra pergunta também, Rubens, a gente poderia ser aqui, no micro-universo, se influencia ainda mais. No micro-universo, a gente falou de ondas de Elliott, de coisas bem longas, né? A gente traçou lá nos 60 minutos. Vamos lá, aqui ó, fala Molim, bom dia. Olha só, vamos ter que ir um pouquinho de imaginação de novo, porque é abaixo de 1 minuto. Mas aqui a gente teve um pivô de alta. Detalhe que eu vendi antes do pivô estar confirmado. Tanto que eu falei, não perde esse fundo, não perde esse fundo. Beleza, aqui a gente tem uma ideia de ondinha 3, descansou uma 4, fez uma 5. Beleza? E aqui um A, uma B e uma C. Tanto que a gente traçou um fio do topo ao fundo aqui. Então nesse micro-universo, aqui já mudou um pouquinho o cenário. Eu sei que eu fiz uma venda, mas vocês viram que eu fiz a venda na C. Que era para especular a continuidade do movimento maior de queda, né? Beleza. Vamos limpar aqui e fazer uma leitura. Temos o pivô fundamental de alta, temos o pivô fundamental de baixa. Temos onda 1 e temos onda 5. Posso traçar um Fibonacci do começo ao fim. Aqui muda a leitura. Olha como muda aqui no micro-universo o Rubens, e para todo mundo que estiver assistindo. 1, 2, 3, 4 e 5. O tamanho do meu ABC aqui. ABC. É um ABC de corretiva clássica? Sim. ABC. Onda A, onda B, onda C, rompeu o fundo da A, tranquilo. Ela veio testar o quê? Ela veio testar o topo da 3, não veio testar o topo da 1, que era o que eu queria na minha venda.
Ela veio aqui, é um ABC clássico, mas é uma reduzidinha, com uma retração de apenas 38% de fibo. Olha como já mudou para o próximo universo. A expansão, o próximo movimento de expansão, que é esse aqui, ó, eu vou especular no máximo até 138. Por quê? Porque ele fez uma retração curta, expansão curta. Eu continuo com uma onda 3 maior que a onda 1. Querem medir? Vamos medir. Se vocês não acreditam. Olha só. Olha só. Onda 1. Onda 3. Não, onda 3 menor, porque... ela seria exatamente o tamanho da 1 se pagar 161. Aqui, o que ela não pagou aqui é o que a gente desconta. O que ela não foi de retração saudável, a gente tira do alvo. É exatamente a retração, que é simétrica. Então, olha como mudou o meu universo. Deixa eu colocar grandão aqui, que essa explicação ficou bacana. Olha só. Eu vou especular essa expansão aqui? Até posso, mas depois do novo ABC. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. E qual que é esse ABC aqui? Ele é do clássico? Não. A onda B foi exatamente no topo da 5. Tá vendo como mudou o meu raciocínio? E quando que mudou o raciocínio? Já aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Porque fez um ABC tão curto, todo o próximo movimento já muda. A minha expectativa de ganho aqui já muda. Então aqui, ó, a gente tem que esperar uma nova onda 1, que pode ser essa aqui que está sendo formada. Pode ter uma onda 3 que rompa topo, vem aqui e paga em 5. E ele vai demorar, o que normalmente ele levaria para pagar em uma pernada, ele vai precisar de 2 impulsões inteiras para pagar o que normalmente ele pagaria se ele tivesse feito uma retração maior aqui nesse ABC. Que poderia ir direto até lá, 161. Então, muda no macro universo, lá no 15, no 60 no diário, e muda no micro. Muda em todos os tempos. Agora, como que você vai operar, né? Muda como que você vai operar. Então, no caso aqui, eu estopei quando ele abriu um movimento novo. Eu estava vendido, eu gosto de operar a favor da tendência, estava caindo, eu estava procurando vendas. Mas vamos imaginar que se eu tivesse comprado aqui nessa ondinha 1, tá? Que a confirmação foi aqui, talvez no fechamento do candle. Você pode entrar, ó, no princípio da confirmação. Vem aqui, deixou um spinning aqui. Tá vendo aqui, ó? Poderia ter entrado nesse spinning. Você pega só o finalzinho de onda 5 com alvo em 138. Não mais que isso. Eu nem ia botar meu alvo lá. Então mudou também a expectativa. Aqui ele tá terminando o ABC. Pode estar dando início aqui de onda 1, 2. Vocês lembram que eu falei? Ó, acabei de falar. Ó, aí uma onda 3, rompa topo, vem uma 4 curtinha para confirmar o topo anterior, termina o alvo de onda 5. Tinha acabado de desenhar isso, não tinha? Tá vendo que ele precisou de 2 movimentos de impulsão aqui para completar o alvo, que normalmente ele completa, mas ele vai terminar isso aqui. E nos 5 minutos, isso aqui é tudo onda 1, onda 2 e onda 3. Mas por que ele pagou essa onda 3 aqui fatiada? Parou para descansar? Porque ele não fez uma onda 2 boa? A gente já especulou, já falei, ó, já não é clássico. Rompeu esse topo, teve que voltar para pegar impulso? Já falei, já não é clássico. Muda de novo a estratégia, a forma como eu especulo o mercado. Ó, rompeu aqui topinho, ó. Vou imaginar que seja isso aqui. Vamos esperar ver se ele enrola, deve pagar em onda 5. Então muda no micro e muda no macro, tá? O formato que o mercado nos entrega muda a nossa forma de operar para os eliotistas. Então se ele entrega em 5, corrige em 3, se ele entrega em 5, corrige em 5, se ele está pagando em 3, às vezes ele paga em 3, volta em 3 também, tá? E o tamanho das pernadas, como é que a onda 3 apareceu, qual foi o tamanho da 2? E tudo isso, gente, não se aprende da noite pro dia, tá? Isso aqui não é decoreba, é identificação de padrões. Só que você precisa criar arcabouço, começar a ver padrões para você começar a reconhecer eles ao longo, enquanto eles estão se formando. Não precisa estar pronto para depois você desenhar, tá?
Tempo de tela é fundamental para tudo isso. Mas não é um bicho de 7 cabeças, gente. São padrões muito parecidos. E se você não sabe o nome, eu não preciso saber que isso aqui foi uma corretiva rápida, aqui foi uma plana rápida. Não preciso. O nome, pouco importa. O que eu tenho que saber é que, a onda B teve o mesmo... Foi lá no topo da onda 5. Corrigiu aqui, fez uma C que rompeu o fundinho, mas nem fechou abaixo, ó. Foi só com sombra. E olha só, eu já especulei que se a próxima onda 1, 2, 3 não devia andar muito. Olha só como eu já oriento o meu operacional antes de entrar. Então, se eu estou comprado aqui e eu sei que ele pode descansar uma 4 antes de pagar uma 5, eu já conto com esse pullback aqui, ó. Olha onde ele veio. Tá vindo aqui no topo anterior. Eu já conto com esse pullback, ou seja, uma vela de queda, 2 velas de queda, não me assusta. Se eu estou comprado, eu posso continuar. Tem ainda mais uma pernadinha para acontecer, ou muito provavelmente tem mais uma pernadinha para acontecer. Então orienta sim a nossa leitura, orienta para onde a gente pode ir. Ele deve estar vindo testar esse topinho aqui, ó. Dá um, é que tá com muita coisa em cima da tela, começa a confundir. Olha lá, ó. Ó, tá vindo testar esse topinho anterior. Se romper esse topinho anterior, o próximo fundo a ser testado é esse. Aí fechou outro, aí acabou outro fractal. De novo, não clássico. Aqui ainda tem a ideia dele tentar entrar ainda um movimentinho de 5 para pagar esse alfa. Tá? E é isso, galera. Perguntas, porque Elliott causa perguntas, tá? E eu dei um spoiler aqui, galera, do treinamento. Ixi, o Jefferson vai me dar um safanão. Tá? Mas é interessante, porque pode parecer muito subjetivo. De subjetivo não tem nada, é matemático. A gente olha para o que aconteceu e tenta precificar o próximo movimento dentro de um arsenal que a gente conhece. Tá? Os alunos que fazem o nosso treinamento recebem uma apostila com todos os fractais, com todos os padrões reconhecidos pelo Instituto de Elliott. Então, você vai saber o que é uma clássica, o que é uma não clássica, o que é uma correção, o que é um duplo combo, o que é uma plana rápida, uma plana estendida, o que é uma diagonal expandindo, o que é uma diagonal contraindo. Tem um monte de padrão. Tem um monte de padrão. Você não precisa saber o nome, você só precisa saber a movimentação. O nome é um detalhe só para ficar bonito. A gente sabe o nome porque a gente dá tanta aula que a gente fica repetindo e eu já decorei todos os padrões. Mas você não precisa necessariamente, até porque demora para ocorrer, você pode consultar. Você pode ali consultar, né, o padrãozinho. Beleza? Então, amanhã, tá bom? Galera, quero agradecer de novo a presença de todos. Muito obrigado por tudo. A gente se fala depois. Valeu, até mais. Falou!